Fala, meu pequeno mestre! Com a nossa aplicação instalada aqui, a partir de hoje, a gente vai começar de fato a entender como é que funciona o framework Adonis.js, que é o objetivo de você estar aqui, né? Hoje eu vou passar por todos esses diretórios e arquivos aqui, tá? E vou explicar para vocês o que é cada um, porque você precisa entender para que você possa desenvolver, né? Bom, dentro do nosso projeto, a gente chamou ele de curso Adonis. Ele instalou alguns diretórios e alguns arquivos aqui na raiz e a gente vai entender. O primeiro diretório que a gente vai entender é o diretório app. É o primeiro diretório aí da sua pastinha aí do projeto, tá? Esse diretório app, por padrão, ele vem com 3 outros diretórios, que é o diretório de exceptions, tá? Esse diretório de exceptions é onde a gente vai criar as nossas classes de exceptions. Bem, o nome já diz tudo, né? Então, a gente vai trabalhar os erros, né, da aplicação, a gente vai criar aqui algumas exceptions e a gente vai colocar aqui dentro desse diretório, ok? A gente também tem um diretório de middleware, onde tem os filtros, tá? Toda vez que é feita uma requisição na sua aplicação, alguns middlewares eles são executados para fazer algumas verificações. A gente pode criar novos middlewares, assim como a gente cria também novas exceptions, tá? Ele tem aqui 3 middlewares padrão, que é o de auth, né, o de autenticação, tá? Ele é o middleware que verifica se o camarada está autenticado, tá? No caso da sessão, né, que a gente instalou com sessão, a gente vai entender isso quando a gente for trabalhar com middleware, tá? A gente tem esse container binds middleware e tem o get middleware, que é o middleware para o camarada que não está logado ali, tá? Mas a gente não vai falar agora não, porque a gente vai ter uma sessão exclusiva de middleware e a gente vai entender o que são esses middlewares aqui com detalhes, tá? Mas saiba que é aqui que fica esses camaradas. E a gente tem os models, tá? O diretório de models, que por padrão ele vem com um model chamado user. E o que é um model? A gente vai ter uma sessão bem extensa sobre models, mas só para iniciar aqui o conhecimento, o model é um model do Lucid, tá? Lembra que a gente instalou um ORM chamado Lucid e eles têm uns modelos. O que é o modelo? É a classe que vai fazer a interação com o banco de dados, tá? Então, a gente usa as models, tá? A gente pode usar, a gente pode não usar as models, mas não vai ser o caso nesse primeiro momento. A gente vai aprender usando os models. Então, para cada coluna, para cada tabela no banco, a gente tem um model. Então, existem algumas exceções ali, tá? E se a gente tem a tabela de usuários, a gente tem o model de usuários. Se a gente tem a tabela de produtos, a gente tem o model de produtos. Se a gente tem a tabela de vendas, a gente tem o model de vendas, que vai fazer essa comunicação entre a nossa aplicação e a tabela específica, tá? Então, isso é um modelo do Lucid que vai fazer a gente ter essa interação com o banco de dados, tá? Esse diretório app ainda vai aparecer alguns outros diretórios aqui que a gente vai instalar, como por exemplo o controller, em alguns casos os repositórios, em alguns casos os services, tá? Então esse diretório ele vai crescer aqui, ok? É o diretório onde a gente vai trabalhar de fato a nossa aplicação, ok? A gente tem um outro diretório chamado bin. Esse diretório ele tem 3 arquivos aqui que a gente não mexe, tá? Esses arquivos eles são executados, eles são chamados toda vez que a gente executa a nossa aplicação. A gente pode executar a nossa aplicação de 3 formas. Através do console, usando REPL, que eu não sei nem falar direito esse nome, mas vocês vão ver do que se trata lá na frente. A gente consegue usar a nossa aplicação através da linha de comando e a gente vai fazer alguns testes nisso, adicionar o usuário através da linha de comando, tudo isso. A gente tem o server, né, que é o mais famoso, que é o Node Server. Então, npm run dev, ele roda o Node Server. Você pode ver isso aqui no Compose.json, no package.json, desculpa. Quando a gente tem o npm run dev, ele vai rodar o Node Server e o Node Server vai rodar esse camarada aqui, tá? Então, o serve ele vai levantar a nossa aplicação, ok? Para que funcione. E também os testes. Quando a gente for trabalhar com testes, a gente vai
iniciar o teste e não o serve, tá? Então, existem algumas diferenças em relação a isso. Então, é um diretório de configuração da aplicação que a gente não mexe. A gente tem um diretório chamado config, tá? Aqui são as nossas configurações. Aqui tem vários arquivos e a gente pode criar outros, tá? A gente vai ter uma seção também exclusiva só de configs. Então, as configs padrões são a de app, onde tem as configurações padrões do aplicativo, tem as configurações de autenticação, tem as configurações de body parser, que é que a gente vai trabalhar para quando existem algumas requisições, tá? A gente vai tratar aqui, fazer o passe, né, dessa requisição. Vocês vão entender com detalhes. A gente tem as configurações de database. Lembra que a gente instalou com o MySQL? Então, o nosso database aqui, o nosso arquivo de configuração de banco de dados, ele veio configurado com o drive de conexão MySQL. Se a gente quiser trabalhar, se a gente desistir e quiser trabalhar com o PostgreSQL, a gente precisa deletar o projeto? Não. A gente só adiciona aqui a chave de... A gente pode chamar do que quiser aqui, tá? A gente pode chamar de PG. E aí a gente vai fazer as configurações aqui do nosso PostgreSQL, ok? Bom, como a gente iniciou com MySQL, então ele já trouxe para a gente aqui as configurações de MySQL. A gente também tem as configurações de hash, né? Que na hora de gerar algum hash, a gente consegue alterar isso aqui. É bem interessante, a gente vai trabalhar disso. A gente tem as nossas configs de logger para fazer login dentro do sistema. É muito importante você logar o seu sistema, tá? A gente vai trabalhar com isso também. A gente tem as configurações de sessão, de autenticação. Lembra que a gente adicionou session? Então, dentro dessa config, tem as configurações de sessão. Onde é que está o caminho, se o HTTP only é true, tá? O tipo de segurança, isso aqui, que a gente vai falar isso com bastante sites aqui. Cara, isso aqui faz uma diferença gigantesca. Eu vou fazer umas 2 aulas a respeito disso aqui, tá? A gente tem o tipo de drive que vai ser salvo a nossa sessão. Observe que o story está chamando env.get session drive e no nosso env a gente tem uma chave chamada session drive. Significa que a sessão do usuário está sendo salva no cookie. Se eu mudar para Redis aqui, significa agora que a minha sessão ela está sendo salva no Redis, ok? E quem configura isso e quem administra isso é a nossa config de session. Se a gente chegar aqui e colocar, por exemplo, story chamado de Redis, é a mesma coisa, ou então de cookies, tá? Cookie. Também é a mesma coisa porque a gente está configurando no env. E por que a gente coloca dessa forma aqui? Porque esse tipo de informação a gente tem que trabalhar dentro da variável de ambiente. E aí esse arquivo aqui pega o valor da variável de ambiente, tá? Por isso que tem o env get e o valor da chave lá que ele precisa, tá? E tem também o story, cook story, e aqui a gente está exportando esse camarada aqui. Tá? Isso aqui é JavaScript puro, essa exportação aqui não se refere ao Adonis. A gente tem o Shield, lembra que eu falei com vocês que a gente tem um camarada chamado Shield, que vai fazer alguns tipos de verificações de segurança na nossa aplicação, tipo CSRF, tá? O CSRF é uma forma de a gente garantir que uma requisição está sendo feita de fato pela minha aplicação. Eu vou jogar um vídeo aqui, extra, mostrando a importância de a gente ter um CSRF ativo. Eu fiz um vídeo onde eu mostrei que a gente consegue uma outra aplicação fazer uma requisição na nossa aplicação de forma fraudulenta se a gente não tiver o CSRF ativo, tá? Eu tenho esse vídeo gravado, tá no meu canal do YouTube, mas eu vou botar aqui para vocês. A gente tem um arquivo static, tá? Onde ele vai tratar os nossos arquivos estáticos, os assets estáticos, né? As imagens que vai ficar lá no public, tá? A gente também tem as configurações de vit, que a gente tem um arquivozinho lá no final chamado vit, que é o camarada responsável por processar e buildar os nossos assets, os nossos CSS, o nosso JavaScript, para que funcione. Lembrando
que a gente aqui instalou o kit web. Então, a gente vai fazer um monolito. Então, o nosso front-end vai ser dentro da própria aplicação, tá? Esse diretório config vai ter uma seção exclusiva só para ele, que eu vou explicar para vocês com detalhes, tá? A gente tem um diretório chamado database, que aqui dentro tem um diretório chamado já por padrão migrations, tá? O que são as migrations? As migrations são os arquivos que vão gerar as nossas tabelas no banco de dados, tá? Então, lembra que a gente tem aqui um model de usuário, tá? Esse model de usuário é ligado a uma tabela lá, mas só para fazer alguma execução, ele não cria a tabela. Quem cria a tabela é a migration. Por isso que ele também já vem por padrão aqui a nossa migration de user. Quando a gente rodar um comando que vocês vão entender, ele vai lá no banco de dados e cria nessa tabela, tá? Então a gente não precisa ir lá no banco de dados e criar manualmente. Então, para todo model vai ter uma migration. Quando a gente tiver o model de produtos, a gente vai criar a migration de produtos para que a gente crie a tabela no banco de dados, tá? Para vendas a mesma coisa e qualquer outro model que tiver. Aqui dentro do database, o Adonis não traz, mas aqui a gente vai ter ainda mais dois diretórios importantes, que é o diretório de seed e o diretório de factory, tá? O que são eles? O diretório de factory é um diretório, são arquivos que fabrica dados para a gente cadastrar no banco de dados enquanto a gente está desenvolvendo, tá? Ele fabrica os dados, tá? Tipo, eu quero 2.000 usuários no banco de dados. A gente não vai cadastrar isso manualmente para testar, tá? Quando a gente estiver testando e desenvolvendo. A gente usa os factories, as fábricas. A gente fabrica esses usuários fakes e cadastra no banco para a gente fazer qualquer tipo de teste, tá? Só que o factory não salva no banco, ele só fabrica. Quem é responsável por salvar no banco é o seed, que seed em inglês, em português é semeador, né? Ele vai semear no banco. Então, o que acontece? A fábrica, os factories fabrica e o seed cadastra no banco. Então, a gente vai ter mais dois diretórios aqui, a gente vai ver isso com bastante clareza, que são o seed e os factories. O Adonis não traz por padrão, mas ele vai existir em breve aqui dentro do nosso diretório. O Node Modules todo mundo conhece, né? É onde fica todos os pacotes instalados em arquivos, em projetos JavaScript, tá? Tanto de front-end quanto de back-end. Os Node Modules aí a gente não mexe, tudo que a gente instala aqui de pacotes ele vai ali para o Node Modules, tá? A gente tem o diretório Resource, que é onde vai ficar os nossos assets do front-end, CSS, JS e as nossas views. As nossas views, a gente vai trabalhar com um camarada chamado Edge, que é o template engine do Adonis, que é o camarada onde a gente vai botar o HTML, tá? Da nossa aplicação. Na próxima aula, eu vou falar com vocês a respeito do MVC, que são Models, Views, né? Models, Views, e no caso aqui, que no Adonis ainda não traz, os controllers. A gente vai criar um controller. Então, a gente vai trabalhar com a arquitetura chamada MVC. O que é o MVC? Models, que está aqui, as views e os controllers. Eu vou explicar na próxima aula do que se trata, tá? A gente tem um outro diretório que se chama, ainda aqui dentro de Resources, a gente tem o diretório de CSS, o diretório de JavaScript e o diretório das views, tá? Então, o CSS a gente bota aqui dentro de CSS, o JavaScript dentro de JavaScript e o nosso HTML, que vai ser um arquivo .ed, a gente vai colocar aqui. Por exemplo, aqui. Observe que aqui ele tem um HTML dentro desse ed, tá? Então, é basicamente isso. Aqui na página de erro, a gente também tem alguns HTMLs aqui. Então, o Resources é isso. É a página onde vai ter o front-end da nossa aplicação. Ok? A gente tem aqui um diretório chamado Start, que ele é startado quando a gente faz uma requisição na aplicação. Diferente do bin, tá? Que ele vai iniciar a nossa aplicação, o starter, depois que a aplicação foi iniciada, o starter ele vai esperar uma requisição, tá? Essa requisição ela vai chegar geralmente numa rota, tá? Então, ele startou a aplicação através de uma rota.
ok? Vou explicar para vocês também, a gente vai trabalhar sobre rotas. Nos próximas aulas a gente já começa a falar sobre rotas. E tem o kernel da aplicação, que é o seguinte: quando eu receber uma requisição, o que é que ele deve carregar? Ele deve carregar todos esses camaradas aqui, ó. O container, o stat. Observe que observe que eu tenho aqui os middlers, tá vendo? Lembra que a gente falou dos middlers ainda nessa aula? Então, assim, ó, toda vez que você faz uma requisição, ele já executa esses middlers aqui, ok? Então, o middler de container binders, o de static middlers e o vit, ok? Então, observe que a requisição é feita, ele já executa isso aqui, beleza? E também ele executa outros middlers aqui que não está dentro aqui do diretório de middlers, mas ele está dentro do core da aplicação. Existe middlers que está dentro do core que a gente não mexe, ok? E tem outros aqui que a gente pode alterar e tem outros que a gente pode criar. A gente vai criar middlers também. Já tinha falado isso, mas vale ressaltar, né? E também aqui tem os outros tipos de middlers que a gente consegue nomeá-los. Vocês vão entender do que se trata. E tem o arquivo env, que é o camarada que vai tratar as nossas variáveis de ambiente, né? Que vai, de fato, fazer as variáveis de ambiente funcionar. Diferente do env aqui do root, onde a gente seta as variáveis, o env é quem vai fazer, de fato, esses camaradas funcionarem, tá? Observe que ele está sempre pegando o env schema string. Tá, isso aqui é uma validação, tá? Ele está validando o tipo da chave aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma string, então significa que eu tenho que validar ele como string, tá? Então o arquivo env é quem vai fazer isso. Lá na frente a gente entende sobre isso. Então, o starter é o diretório que vai ser startado quando a gente fizer qualquer requisição dentro da nossa aplicação. E tem o nosso arquivo de testes, né, que é o camarada responsável pelos testes automatizados da nossa aplicação. Isso aqui não precisa explicar muita coisa, não. E a gente também vai ter uma seção gigante sobre testes, tá? A gente tem o edit config, que isso aqui é do meu editor, tá? Isso aqui é as configurações do meu editor, talvez no seu seja outro nome. A gente tem o env, né, que eu já falei, que é as nossas variáveis de ambiente. Em desenvolvimento, a gente trabalha aqui dessa forma com o env, tá? Em produção, se onde você for jogar, ele tiver a opção de você colocar essas variáveis dentro da própria aplicação, por exemplo, eu esqueci o nome agora, mas existem muitas empresas de host que você já pode configurar essas variáveis de ambiente no próprio painel do host, tá? Então, o recomendado é que você faça assim. Mas, se esse painel não oferecer isso, você pode pegar esse env aqui e configurar. A gente vai aprender as duas formas, tá? Mas em produção, a gente vai, de fato, trabalhar com esse env aqui. A gente tem um outro env.exemplo. É como se fosse assim, ó, se eu perder esse env, eu tenho aqui um backup. Só isso, tá? Eu tenho o git ignore, que é para ignorar algumas coisas relacionadas ao git, tá? A gente não vai falar muito de git aqui. A gente tem o ace.js, que é o camarada que é responsável por nos ajudar a criar arquivos. Quando a gente for criar controllers, quando a gente for criar exceptions, quando a gente for criar models, a gente vai usar um auxiliar chamado ace, que é o node ace. Aí depois do node ace tem vários comandos, tem o make, tem o migrations, e aí vocês vão entender. Então, esse camarada é o responsável por isso, por nos ajudar a criar as classes. E vocês vão entender também, tá? A gente tem o Adonis RSCTS, tá? Que ele importa algumas providers aqui de serviço. E a gente vai trabalhar com alguns providers também. Eu vou explicar para vocês do que se trata providers, tá? A gente tem aqui o switch de teste, as configurações de switch de teste. Aqui, de fato, é a configuração do Adonis, ok? A gente tem o package.json, que todo mundo já conhece, né? Que é o arquivo onde ficam os pacotes que estão instalados e os scripts e as importações. A gente tem o package.json.look, que é de fato o que está instalado, as versões, tá? Package.look.json. A gente tem o tsconfig, que é as configurações de TypeScript. A gente vai falar bastante de TypeScript aqui também,
ok? E a gente tem o arquivo vit. O vit é o camarada que vai fazer, repito, vou repetir, é o camarada que vai buildar os nossos assets que estão dentro do resource, dentro do CSS e do JS aqui. Então, observe aqui, ó, ele já até traz aqui os entry points, ó, resource CSS, app CSS, que está aqui, ó, resource app CSS, a mesma coisa para o JavaScript. E aí a gente vai criar novos arquivos CSS e novos arquivos JavaScript, e aí a gente vai adicionar aqui, tá? E aqui ele tem um reload que significa o seguinte, toda vez que eu atualizar uma view lá, aqui um edge, ele vai fazer um reload para a gente não precisar estar tendo que atualizar a página, ok? Então, é basicamente isso aqui a estrutura do Adonis. Só que é importante que você entenda, lógico, você não vai gravar tudo aqui no que eu falei nesse momento, mas é importante que você entenda e assimile tudo que eu falei, porque a partir de agora a gente vai começar a codar e você precisa entender o porquê das coisas em cada lugar que a gente vai colocar, ok? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai... Na verdade, a partir da próxima aula, a gente vai falar sobre as variáveis de ambiente, tá? Que é importantíssimo configurar o banco de dados e depois a gente vai começar a codar de fato. Eu vou começar com vocês sobre falar sobre as rotas, como é que funciona as nossas rotas, ok? Um grande abraço e até a próxima.